Estou de volta com as últimas informações do Fluminense nesta quinta-feira, trazendo atualizações sobre o caso Richarlison. Falamos mais cedo sobre isso também aqui no canal do Lessa. E hoje foi publicada uma outra reportagem, também de um jornalista que é correspondente lá na Inglaterra, que é o João Castelo Branco, correspondente da ESPN lá na Inglaterra, outro jornalista que acompanha de perto a situação, e publicou essa matéria aqui lá no site da ESPN, classificando o sonho do Fluminense em ter Richarlison como um sonho quase impossível. E por que ele está falando aqui? Ele diz aqui que pessoas próximas ao atleta acham muito difícil que ele deixe a Inglaterra para retornar ao Brasil neste momento, mesmo tendo perdido espaço lá no Tottenham. Dessa forma, a tendência é que Richarlison cumpra o seu contrato com o time inglês, que vai até junho de 2027. Ele diz aqui que o Palmeiras também chegou a demonstrar interesse pelo jogador, mas não houve qualquer tipo de proposta oficial. O Fluminense, por sua vez, está apostando em alguns trunfos para, quem sabe, conseguir transformar esse sonho em realidade. O primeiro deles é a identificação do jogador com o clube, já que o atleta defendeu o tricolor em 2 temporadas, e também o fato de não ter uma multa rescisória, não ter uma multa no contrato entre Richarlison e Tottenham, o que eu acho um tanto quanto estranho. Mas, enfim, acaba sendo algo que contribui para, em algum momento, poder decidir deixar o clube inglês, deixar a Inglaterra. Enfim, é uma coisa que acaba facilitando nesse sentido. E, além disso, o tricolor aposta todas as suas fichas na vitrine que o Mundial poderia dar ao jogador, atualmente sem espaço na Inglaterra. Só que, vamos lá, eu também falei sobre isso, né, quando surgiu essa informação. A Premier League, por si só, já é uma grande vitrine, né? Porque o Fluminense vai disputar o Mundial, mas a gente não sabe, a perspectiva não é chegar numa fase tão avançada pelos motivos óbvios, porque tem outras equipes muito mais fortes, com muito mais poder de investimento, os clubes europeus. Então, em termos de vitrine, eu acho que esse discurso não se encaixa muito bem, porque o Richarlison está se não na principal, uma das principais vitrines do futebol mundial. Mas que é um sonho quase impossível, muito difícil, a gente vem falando sobre isso, a gente vem alertando. Hoje pela manhã, inclusive, eu fiz questão de destacar que não vou ficar iludindo ninguém, não vou ficar aqui, sabe, fazendo planos mirabolantes, sabendo que é algo um tanto quanto distante da realidade, a não ser, estou falando isso desde o primeiro vídeo, que o jogador queira demais. Eu quero voltar ao Brasil, e aí tem que forçar a barra para os caras liberarem. Fora isso, realmente, como disse aí o João Castelo Branco, é quase impossível. Bom, falando em reforços, a gente sabe que tem jogadores aí do Fluminense que podem sair, e um deles é John Ares. A gente está já cansado de falar sobre especulações envolvendo o nome de John Ares. Porém, a temporada terminou, agora a gente está no momento de janela de transferência, e a tendência é de que os movimentos aconteçam. E a gente sabe da intenção do Ares já desde o meio do ano, que é ir para o futebol europeu. E aí, esse site aqui, o Football Insider, que é um perfil, tem um site, tem um perfil no Twitter, esse perfil com mais de 112 mil seguidores, então não é um perfil pequeno, mas também que não tem muitas referências. Sempre deixo isso claro aqui, de fontes que não tenho referência, tem fontes que a gente recomenda, que a gente, né, avaliza ou avalia como fonte segura, e outras que não tem muitas referências, como no caso deste site aqui. Mas eles publicaram aqui uma informação exclusiva deles, afirmando aqui que o Crystal Palace tem interesse na contratação do John Ares nesta janela de transferências. O Palace está no mercado em busca de um atacante versátil que possa atuar nas laterais. Então, nos lados de campo, né? Se realmente houver esse interesse, lembrando que o Crystal Palace ainda é do John Textor, dono do Botafogo, ele está querendo vender, mas acho que isso ainda não evoluiu tanto assim. E aí a gente tem todo aquele cenário de que pode ir para lá, depois pode vir o Botafogo, tem sempre esse risco, né? Mas, enfim, não há outras fontes confirmando isso por enquanto. É claro que se vem uma proposta do Crystal Palace pro John Ares, é óbvio que ele não iria pensar 2 vezes, até porque a gente está falando de Premier League. Mas, é o que eu falo, quanto mais clubes aparecerem interessados nele, melhor é para o Fluminense, porque isso tende a aumentar o valor de uma possível negociação. Como a possibilidade dele sair é muito grande, eu torço até para que seja verdade, porque você aumenta a concorrência, com isso o clube pode ganhar mais numa negociação que a gente já sabe que nunca vai ser financeiramente satisfatória, porque o Fluminense tem 50% dos direitos, vai ter que ceder, vai perder uma parte desse valor para o Patriotas da Colômbia, não tem muito o que fazer, por mais que garanta ali que tenha o seu mínimo garantido, não vai ser o valor
que o Fluminense deveria receber para um jogador que entregou tanto, para um jogador que apresentou um nível muito alto e fez muita diferença para o Fluminense nas últimas temporadas. Notícia publicada agora há pouco pelo Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, afirmando que com a entrada da Globo, o Vasco fechou o contrato com a Abrax, a agência que representa a federação na distribuição dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Ele diz aqui que houve um acerto com a entrada da Globo na negociação, então não é o mesmo acordo que os outros clubes, mas agora todos os 4 grandes terão os seus jogos transmitidos pelas mesmas emissoras. Isso só aconteceu, segundo ele, devido à intervenção da Globo que convenceu o Vasco. Segundo apurou a coluna, Vasco e Globo negociavam diretamente, mas a empresa convenceu ao time a entrar no contrato realizado pela agência, no caso a Abrax, que já tinha todos os times pequenos, junto com Flamengo, Fluminense e Botafogo. E com isso, o Globo e Band, que também tem contrato com a Abrax, vão exibir jogos em casa do Vasco a partir de janeiro, que não aconteceu no ano anterior. Ao todo, 78 jogos que serão divididos entre as emissoras e, no caso, o Vasco vai receber 11 milhões de reais pelo acordo. É menos que os outros grandes. E aí que tá. O Fluminense, pela previsão que você tem, pela informação que a gente tem, o Fluminense recebe 17 milhões da Globo, contra 22 milhões do Flamengo. Então o Vasco recebe bem menos. Mas aí não vai ter uma contrapartida? O Vasco vai aceitar simplesmente receber muito menos, inclusive que o Fluminense? Na real, pelos bastidores, o Vasco conseguiu costurar um acordo em que ele não vendeu de forma exclusiva os direitos. Então ele pode negociar, por exemplo, sei lá, com a Cazé TV, para transmitir os jogos no YouTube, e aí conseguir pegar uma outra fatia dessas partidas. Tá? Isso não é confirmado ainda, não é oficial, mas é o que está rolando nos bastidores. Aí o Vasco conseguiria compensar e talvez ganhar algo próximo ali ao que o Flamengo vai arrecadar. Mas por enquanto o que a gente tem é o Flamengo ganhando mais, como nos anos anteriores, e o Fluminense ganhando mais do que o Vasco por esse acordo atual. Se o Vasco vai conseguir vender uma outra parte para outra empresa, aí é outra situação para a Live Mode, por exemplo, que representa a Casa TV, que eu acho que é quem teria mais interesse no Campeonato Carioca hoje. Pode acontecer, mas por enquanto o que a gente tem de grana em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca é isso. Pessoal, rápido recadinho aqui da KTO. Aliás, agradecer muito a KTO e a todos vocês, né, que ajudam demais no crescimento aqui do canal. Graças à parceria da KTO, a gente pôde fazer um investimento, montar uma equipe, transmitir todos os jogos para vocês do Fluminense no ano. Isso foi realmente uma experiência incrível, um sonho realizado, e a gente quer muito mais para 2025. Então agradeço demais a essa parceria e a vocês também, que obviamente sem isso a gente não teria o resultado esperado. E se você ainda não está lá na KTO e puder dar essa força, kto.com, faz lá o seu cadastro rapidinho, muito simples e rápido. Não tem mais futebol brasileiro, infelizmente por enquanto, né? Agora é só janeiro. Mas tem jogos de Premier League, futebol internacional pegando fogo. Sábado já tem um monte de jogo lá na Premier League, então corre lá na KTO, que não falta é opção, cara. Tem Liga dos Campeões rolando também, Premier League, Campeonato Espanhol, enfim. Nesse período sem jogos do futebol brasileiro, a gente tem que se contentar com o futebol europeu para matar um pouquinho a saudade do futebol. Então vai lá sempre com responsabilidade, tá? Não vá perder dinheiro que você não pode, não vá colocar em risco aquela grana que você depende dela por algum motivo. É sempre, acima de tudo, uma questão de diversão. Então, por isso, aposte com responsabilidade lá na KTO, kto.com. Seguinte, uma informação importante hoje sobre o Super Mundial. A FIFA diz a clubes que 100% do lucro será distribuído em premiações. Matéria aqui do Marcel Riso, da Itatiaia. Vamos resumir aqui rapidinho qual o cenário que a gente tem para agora. Ele diz aqui que antes do sorteio, lá em Nova York, a FIFA informou que todo o lucro que tiver na organização da competição será repassado aos participantes e também para que o desenvolvimento do futebol e também para o desenvolvimento do futebol ao redor do mundo. A FIFA, no entanto, ainda não sabe, né, quanto vai arrecadar com patrocínios. Já é um problema já há muito tempo. E os clubes da UEFA, eu falei recentemente sobre isso aqui no canal, pediram uma fatia maior da premiação, alegando que atraem uma audiência global e que, portanto, tem mais relevância que os outros participantes. Só que, num primeiro momento, a FIFA rejeitou seguir esse modelo, porque acredita que pode usar essa competição e toda essa grana que vai ser gerada para desenvolver o futebol em continentes onde há ainda muita carência, como África, Ásia e Oceania. Isso aqui, na teoria, é muito bonito. Na prática, eu não sei como funciona, né? Haverá um mecanismo de solidariedade
segundo a FIFA, inédito, em que parte das receitas serão distribuídas exclusivamente para investimentos em futebol de clubes ao redor do mundo. O modelo dessa distribuição ainda será definido, a depender dos valores que serão gerados justamente no Super Mundial. Aí vamos lá, a parte que mais interessa, a grana. Uma cota fixa por participação de valor mínimo igual a todos ainda está em pauta. O valor cogitado lá atrás chegou a ser aquele de 50 milhões de euros para cada clube, 320 milhões de reais, mas nos Estados Unidos agora se fala em 50 milhões de dólares, o que também é muita grana, 300 milhões de reais. Acumulando cotas por fases alcançadas, o campeão poderia receber cerca de 100 milhões de dólares ou 600 milhões de reais. Se essa for a realidade, se isso realmente acontecer, seria espetacular. Você vai ter ali pelo menos 300 milhões de reais, o que para o Fluminense poderia fazer uma diferença absurda na temporada, muito grande mesmo. Só que, enfim, está tudo muito incipiente ainda, não há, são informações de bastidores, não é nada oficial por parte da FIFA, mas é uma sinalização bem interessante, que primeiro eles não pretendem ceder à pressão dos europeus, querendo ganhar mais, e segundo, que se tivesse a cota fixa por participação e for 50 milhões de dólares ou algo próximo disso, realmente vai ser espetacular. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente volta com mais informações assim que é possível. Esquece não de deixar o seu like aqui, tá? Seu comentário, se inscrever aqui no canal do Lessa, sempre atualizando vocês sobre todas as notícias do Fluminense. Um abraço!